Abra sua Bíblia comigo, Filemon. Filemon é capítulo único. Eu quero ler o versículo 1. Filemon, versículo de número 1. Isso aí, Mateus. Antes de Hebreus, depois de Tito. Amém? É a última carta, né? Escrita pelo apóstolo Paulo. A gente não é acostumado aos profetas menores, né? E geralmente a gente apanha para os profetas menores e para as cartinhas pastorais de Paulo. Filemon é um irmão fiel da igreja de Colosso. Nós vamos aprender com esse irmão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Após a leitura do versículo 1, deixe o seu texto aberto. Eu quero ler os 25 versículos dessa pequena carta ao longo dessa mensagem. Então, nós vamos ler o versículo 1 e depois deixe aí o seu texto aberto, amém? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, esta é a tua palavra, ela foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite, e a minha oração é que o Senhor possa falar conosco através do teu Espírito Santo, Pai. Eu sei que não veio de mim mesmo, sei que foi o Senhor que colocou esse texto, essa mensagem de hoje no meu coração, e eu sei que é porque o Senhor tem algo a falar com a tua igreja aqui neste lugar. Por isso que nós oramos para que o teu nome seja santificado através dessa mensagem, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixe seu texto aberto, para ao longo dessa mensagem a gente ler mais aí sobre esse texto. Amém? Nós lemos aqui, vamos ver hoje, sobre Filemon. Filemon é um servo, né, do Senhor, que abriu as portas de sua casa para receber cultos na cidade de Colosso, e funcionava parte da igreja na sua casa. Essa carta de Filemon está entre as cartas paulinas. Paulo é o maior escritor bíblico a nível de quantidade de livros, né? A Bíblia tem 66 livros, Paulo escreveu 13 deles. Suas cartas são colocadas como quantidade de livros. Ele não é quem mais escreveu a nível de conteúdo. Quem mais escreveu a nível de conteúdo é Moisés, né? São mais capítulos, mais páginas, mais palavras, mais textos. Mas na quantidade de livros, entre os 66, quem escreveu mais foi Paulo. A intenção de Paulo em escrever essas 13 cartas, ou esses 13 livros, né? Elas são a fim de orientação. Em suas viagens missionárias, Paulo abriu diversas igrejas, mais do que tem cartas, né? Foram muitas igrejas abertas ou restauradas pelo apóstolo Paulo, e de uma viagem missionária a outra, ele viu a necessidade de dar orientações a essas igrejas. Então, para que essas igrejas tivessem essa orientação, ele faz isso por meio de cartas naquela época. Na maioria das cartas de Paulo, essas igrejas estavam passando por um determinado tipo de problema, e Paulo escreve as suas cartas para que esses problemas fossem solucionados. Nós temos, entre as 13 cartas, nós temos 9 cartas consideradas a igrejas, né? Romanos, Gálatas, Efésios, 2 cartas a Corinto, 2 cartas a Tessalonicenses, Filipenses, Éfeso, e a carta à região da Galácia. A Galácia era uma região com 10 cidades romanas, e haviam muitas igrejas, e Paulo escreve aos Gálatas, né, que eram as igrejas que estavam na região da Galácia. Além dessas cartas, Paulo tem as 4 cartas chamadas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, que ele fala para dar orientações ministeriais ao jovem que estava pastoreando a igreja em Éfeso. Tito, ele escreve a carta para recomendar Tito a respeito de alguns irmãos da igreja,
E a Tito ele faz recomendações boas e faz recomendações ruins, mas também é uma carta pastoral. E a Filemon, a carta a Filemon, embora ela é considerada entre as cartas pastorais do apóstolo Paulo, ela vai ter um fim mais prático. Por isso que eu quero trazer aos irmãos nessa noite essa carta a Filemon. Eu gosto sempre de trazer aos irmãos práticas cristãs, algumas ações, algumas manifestações do Espírito Santo, do trabalhar de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, coisas que nós precisamos ter, porque afinal de contas, essa é uma das funções a qual a igreja existe, essa é uma das funções a qual a igreja tem um pastor. Ensinar você, orientar você através da Bíblia, a não viver uma vida mesquinha, a não viver uma vida de qualquer maneira, mas a viver uma vida que de fato agrada a Deus. E essa precisa ser a nossa preocupação. O que me traz aqui nessa igreja, nessa noite, para pregar o evangelho, talvez inchado, com 3 pedras nos rins e um filho operado de apêndice, não é a intenção de aparecer para você. É uma intenção muito particular de servir a Deus, de querer agradar a Deus. E eu digo isso como testemunho, para que isso seja gerado em você também. Nós não podemos viver uma vida mesquinha, cheia de pecados, sem o trabalhar da manifestação da graça, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, querendo experimentar apenas boas palestras, querendo nos tornar apenas espectadores, pensando sempre em receber portas abertas e nunca querendo agradar o nosso Deus. Não, a vida cristã, o Evangelho, ele vai além disso. Deus espera um servir no luto, na dor, na tristeza, na tribulação, na angústia, um servir quando as coisas estão bem, um servir quando as coisas estão mal. Nós estamos aqui com a intenção de dar a Deus alguma coisa, de servir a Deus com alguma coisa. Quando você sai de sua casa e vem até este lugar, você está aqui porque você é crente, você é cristão, e você veio servir a Deus com alguma coisa. Essa carta de Filemon, ela traz para mim algumas curiosidades muito interessantes. Eu vou dar um parâmetro da carta para você e depois nós vamos ver o que eu vou falar aqui, versículo por versículo dessa carta. Qual é o objetivo dessa carta ser escrita? A história é linda, para mim a história é maravilhosa, é uma das mais belas histórias no Novo Testamento, embora nós não pregamos muito sobre ela. A prova disso é a nossa dificuldade em achar a cartinha na hora de abrir a Bíblia, né? Significa que nós não conhecemos muito bem a história de Filemon. Filemon era um crente fiel a Deus e era um homem rico, e ele recebia parte da igreja na sua casa para cultuar e para celebrar ao Senhor. Entre os seus empregados, Filemon tinha escravos, e um desses escravos se chamava Onésimo. Onésimo furta Filemon e sai fugido da casa de Filemon após haver furtado do seu senhor. O escravo furta do seu senhor, passa ele para trás e foge corrido à noite. Ele foge para a cidade romana, ele foge para Roma. Chegando em Roma, por outros delitos, ele é preso pela polícia de Roma, pela polícia romana, e é lançado na cadeia. Quando Filemon é lançado na cadeia, Paulo está lá preso junto com ele. E o Paulo, que nos ensina muito sobre vida cristã e prática cristã, prega para Onésimo dentro da cadeia. E o Onésimo se converte ao Senhor Jesus. Na conversa de evangelização, Paulo, seu amigo de cela ali, tinha muito tempo para conversar, vai especulando Onésimo e descobre que o Onésimo era escravo do Filemon. E o Filemon foi também alguém evangelizado por Paulo. Essa igreja na casa de Filemon tem todas as probabilidades de ter sido aberta e fundada pelo apóstolo Paulo. Filemon, por sua vez, tem uma dívida com o apóstolo Paulo de gratidão. Eu vou te explicar qual que é essa dívida de gratidão. A pessoa que te apresentou Jesus, quem te apresentou Jesus? Lembra aí da pessoa que te apresentou a Cristo. Quando você vê essa pessoa, o que você sente por essa pessoa? Gratidão. Você vê essa pessoa e pensa assim, obrigado. Você fez a melhor coisa na minha vida.
Há poucos dias aqui na igreja eu vi um irmão falando isso para o outro, falou assim, obrigado, porque você, né, se não fosse você, eu não tinha vindo para a igreja, eu não tinha convertido. Essa é uma sensação maravilhosa, tanto de quem recebeu Jesus através da vida de alguém, quanto o contrário, né? A pessoa que me ganhou para Jesus, ele foi crente só nos 2 primeiros anos meu lá de convertido, depois ele desviou. Uma vez, eu ainda trabalhava na Alto Cecília, a Alto Cecília promoveu um curso lá em Luz, e aí eu fui fazer o curso, lá eles juntaram todos os funcionários das Alto Cecílias, né, da região, lá em Luz. Aí, de repente, chegou uma van de Pará de Minas com um rapaz dirigindo a van. Na hora que eu olhei o moço que estava dirigindo a van, era o Luciano, o rapaz que me ganhou para Cristo. Perdidão no mundo, bebendo todas, né? Aprontando todas. Acho que naquele dia ele estava até meio chapadão. Mas na hora que ele me viu, ele fez questão de contar para todo mundo. Falou assim, esse camarada é pastor. Eu ganhei ele para Jesus. Eu não estou muito bem não, mas se eu conseguir ir para o céu, tem uma pedra lá, esse aqui está lá, né? E assim, eu sou grato ao Luciano. Quando eu vejo ele, eu penso, cara, Deus te usou demais, ainda bem, né? Glória a Deus por isso. Essa é a dívida que Filemon tem com Paulo, dívida de conversão. Aí o Paulo descobre que o Onésimo era escravo do Filemon, e por sua vez ele descobre que o Onésimo roubou o Filemon. O que Paulo faz? Paulo entrega essa carta nas mãos de Onésimo e manda ele voltar para trás quando ele fosse liberto da prisão, né? Foi o que aconteceu quando ele pagou a sua pena. Ele voltou para a casa de Filemon com a carta de Paulo na mão, recomendando que Filemon aceitasse Onésimo de volta ao trabalho, mas não como escravo, agora como servo de Deus, como filho. Você achou a história bacana? Eu achei essa história bacana demais, né? Olha que coisa interessantíssima. O rapaz rouba, vai para a cadeia, se converte e volta arrependido, crente, para pedir perdão e consertar o seu passado com o seu antigo senhor, e agora os dois são cristãos. É uma história fantástica. Vamos ver então o que essa história tem para nos ensinar a nível de prática cristã, versículo por versículo. Paulo, prisioneiro de Cristo, Paulo se considera prisioneiro de Cristo aqui no capítulo de número 1, não por prisão, igual, porque aqui ele está preso, aqui é a primeira vez que Paulo está preso em Roma. Paulo é preso em Roma 2 vezes, essa daqui é a primeira prisão romana de Paulo. Esse prisioneiro aqui, ele não está falando da prisão romana, ele vai falar da prisão romana mais tarde na carta. Essa prisão aqui é a prisão no bom sentido do evangelho, de estar enraizado no evangelho, né? Ele se considera parte do evangelho, de entender que o evangelho não sai dele. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, ou seja, ele está identificando a quem ele está mandando a carta. A irmã Áfia e Arquipo, provavelmente ministro da igreja em Laodiceia, conforme Colossenses 4,17, era filho de Filemon, e Áfia, a sua esposa. Então ele está mandando uma carta de recomendação à família, né? Nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros. Eu não gosto de passar por cima desse texto aí do graça e paz, porque a gente tem aqui uma deixa de explicar sobre nossa forma de cumprimento. Né? Vez ou outra eu gosto de citar isso aqui na igreja, né? Cada denominação, e todas elas estão certas, tá? Não há equívocos na forma de cumprimento, mas às vezes você já estranhou assim, por que quando eu vou numa igreja é paz do Senhor? Por que quando eu vou na outra igreja é graça e paz? E cada igreja tem o seu estilo próprio de saudação. Você já deve ter se deparado no Brasil, na sua maioria, com a paz do Senhor, né? E você já ouviu graça e paz, você já ouviu a paz, você já ouviu paz seja com todos, e num leque mais abrangente, você já ouviu a paz de Deus, né, dos nossos irmãos cristãos do Brasil, e você já ouviu o Shalom Adonai entre os
judeus messiânicos, né? Então alguns irmãos que gostam mais aí do judaísmo vão se cumprimentar com Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor, alguns apenas Shalom. É importante entender que principalmente estudantes de escatologia vão usar sempre esse termo, Shalom. Quando você vê algum estudante de escatologia cumprimentando, ele vai cumprimentar com Shalom, fazendo uma referência ao amor de Deus pelos judeus, né? Que a escatologia vai prezar tanto por eles. Por que há diferenças? Eu não vou citar todas para você, mas quero citar pelo menos as mais importantes. O nosso Brasil foi evangelizado, na sua grande maioria, por pentecostais, né? O movimento pentecostal utiliza da expressão a paz do Senhor, por causa da frase de Jesus, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, a paz do Senhor, né? Então você cumprimenta o seu irmão, os santos, se cumprimentam na maioria do Brasil com a paz do Senhor, devido ao movimento pentecostal que evangelizou o nosso país. Batistas de origem protestantes, né? De origem reformada, se cumprimentam com a graça e a paz por causa desse texto aqui. Não só por causa desse texto aqui, mas por causa das iniciativas do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Nós, batistas, nos cumprimentamos com a graça e com a paz, graça e paz, irmãos, porque é assim que Paulo cumprimentou a igreja nas suas cartas, graça e paz. Está errado a paz do Senhor? Não. Está errado graça e paz? Não. Todos eles são bíblicos, né? Está errado o Shalom? Não. O judeu no Antigo Testamento se cumprimentava com Shalom, Shalom Adonai. E aí Paulo está cumprimentando a igreja porque os irmãos entre si se cumprimentam com uma forma única, né? Até algum tempo atrás, e você vai perceber esse quesito aí na sua jornada, na sua caminhada, nós nos cumprimentávamos assim apenas entre igreja. Você encontra o irmão da igreja, graça e paz, irmãos. Paz do Senhor, irmão. Você encontra um colega de trabalho, bom dia, boa noite. É irmão da igreja, graça e paz. É alguém do trabalho, boa noite, né? Aí eu tenho um rapaz que trabalha comigo que chegava um outro colega, o sobrinho de Deus, né? Ele chegava na loja e falava, paz do Senhor, pastor. Eu, paz do Senhor. Aí o rapazinho que é católico falou assim, por que você não fala paz do Senhor comigo? Eu falei, não seja por isso, paz do Senhor para você também, né? Se eu desejar a paz sobre a vida dele, não vai ter nada de errado, não, paz seja contigo aí, né? E aí todos os dias, desde esse dia, há mais de 5 anos, o irmão católico, na hora que eu chego lá, ele fala comigo, paz do Senhor, pastor? Eu, paz do Senhor, irmão. Mas é comum que nós nos cumprimentemos apenas entre nós, né? É usual, era uma forma até de identificação. Quando você está em algum lugar e alguém te cumprimenta com a paz do Senhor ou com a graça e a paz, você já sabe que é um crente, né? É uma forma de identificação. Versículo 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Vamos às práticas cristãs que essa carta nos orienta. Não é porque Paulo não tinha mais contato com Filemon que ele deixou de orar por ele. Nós precisamos, irmãos, jamais perder a prática de intercedermos uns em favor dos outros. A intercessão move situações que vai além da nossa compreensão. Você não tem ideia da batalha espiritual que é movida através da sua oração em favor de alguém. Talvez eu deveria orar igual o profeta Eliseu orou por Geazi para que Deus abrisse os olhos dele. Nós talvez não temos noção do peso espiritual dessa oração do Aguinaldo por nós aqui nessa noite. Você não tem ideia do que essa oração pode ter quebrado de cadeias, de amarras do diabo. Tanto em casa quanto com alguns irmãos da igreja, nós temos visto que isso que nós temos enfrentado é retaliação do inimigo, é uma batalha espiritual, né? E nós resolvemos isso com oração. Você já parou para pensar que muitos problemas que você está enfrentando na sua casa, talvez é por falta de intercessão, falta de dobrar os seus joelhos, de se colocar como servo de Deus em oração diante do seu Deus, crendo naquilo que Deus pode fazer pela sua casa, pela sua família?
Não é porque ele estava distante que ele deixou de orar por Filemon, muito pelo contrário, se ele escreveu isso é porque isso é uma verdade. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os seus santos. Ele vai citar aqui características de Filemon que são essenciais na nossa jornada, a nossa fé. Se você serve a Deus, se você entregou sua vida ao Senhor, permaneça com o seu amor e com a sua fé no Senhor inabalável. Não permita que as adversidades do tempo presente contaminem o seu coração, esfriando a sua fé, porque é isso que o diabo quer fazer. Quando as coisas vão de mal a pior, quando as portas se fecham, quando Deus cerra os céus para que não haja chuva, meu irmão, é aí que nós temos que manter a nossa fé inabalável, o nosso amor ao Senhor imutável. Eu preciso lembrar que quando Jesus estava no caminho do Calvário, em direção ao Gólgota, carregando aquela cruz, ele poderia ter desistido naquele caminho. Ele poderia ter parado naquele caminho, mas ele continuou percorrendo aquele caminho em amor por você. Você não pode desistir no meio da sua caminhada. Se você ama o Senhor, se você está com a sua fé firmada em Cristo, não para a sua caminhada, continue com seus olhos fixos em Cristo, olhando para o alvo, para o autor e consumador da sua fé, sabendo que o seu alvo é Ele, sabendo que você caminha em direção a Ele, então você não pode parar, não pode parar, permaneça com a sua fé. O inferno talvez vai se levantar contra a sua vida, as coisas vão às vezes irem de mal a pior, mas a sua fé precisa continuar inabalável, o seu amor a Deus precisa continuar imutável. Não, o seu amor por Deus não pode ser abalado por uma pequena tribulação que te sobreveio, porque Deus tem algo maior para você, Deus tem algo mais grande para você. Romanos 8,18, porque as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Seu alvo é Cristo. Mesmo que o mundo esteja acabando ao seu redor, mesmo que a terra esteja se derretendo, se dissolvendo à sua volta, permaneça olhando para Cristo. Seu amor por Ele não pode mudar, porque o dele por você não muda. O amor de Deus por nós não muda. E olha que nós somos miseráveis pecadores, erramos, transgredimos contra o nosso Deus, e mesmo assim Ele continua nos amando. Filemon também tinha um amor para com os santos, ele amava ter a igreja na sua casa, ele amava ajudar os irmãos. Paulo reforça nessa carta a dedicação que o Filemon tinha em cuidar das pessoas da igreja. Hoje pela manhã nós falamos um pouco disso aqui. Igreja é cuidado, e igreja é cuidado mútuo, é um cuidando do outro. Não espere que o pastor cuide de todos, não estou me eximindo da minha função, é obrigação até do pastor fazer isso. Mas isso não significa que eu posso esperar o pastor cuidar de todos e eu não cuidar de ninguém. Deus pode te colocar ao lado de alguém para ajudar essa pessoa, para ser um auxílio na vida dela, para ser um suporte, para ser um aporte na vida dessa pessoa. Igreja é cuidado mútuo, significa uns cuidando dos outros, uns zelando pela vida dos outros. Se em um momento de dificuldade a igreja não puder te ajudar, ela deixou de ser igreja. Ela não é igreja. A igreja que nega ajuda não é igreja. Outrora, irmãos, estivéssemos num templo de tapera, num barraco de lona, e fazendo uma grande assistência social, do que em prédios luxuosos, sem condições de ajudar ninguém. Igreja é sinônimo de ajuda. Eu não sei se essa ajuda vai ser financeira,
Eu não sei se essa ajuda vai ser emocional, eu não sei se essa ajuda vai ser psicológica, eu não sei se essa ajuda vai ser espiritual, eu não sei se essa ajuda vai ser uma oração, mas eu sei que essa ajuda precisa acontecer porque isso é igreja. Igreja é ajuda. Nós precisamos estar preocupados com quem está ao nosso lado. Quem está sentado aí ao seu lado talvez está precisando de um abraço, de uma oração, de uma cesta básica, de alguma coisa que talvez você como cristão pode fazer em favor dela. Igreja é ajuda. O Filemon amava ajudar as pessoas. Versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O Filemon era alguém que estava mantendo a igreja de pé, sustentando a igreja de pé. Eu não sei em que aspecto. Não necessariamente precisa ser o aspecto financeiro, porque ele era rico. Pode ser o aspecto espiritual. A igreja só permanece de pé se tiver pessoas que se mantêm de pé para que ela continue, para que ela permaneça. E eu até diria para você que o apoio espiritual seria o maior apoio que você pode ser dentro da igreja. Você precisa ser um apoio espiritual, você precisa ser um Filemon. Eu oro aqui nessa noite para que Deus levante Filemons entre nós. Eu já sei que há alguns, mas isso se chama igreja. Nós precisamos ter esse amor, reanimar os santos. É muito ruim quando nós caminhamos ao lado de pessoas desanimadas. Eu tive essa infeliz experiência, espero não a tê-la mais. Não queira ter essa experiência de caminhar ao lado de pessoas que não acreditam. Talvez você está passando por um momento onde você não acredita, mas nessa noite eu gostaria muito de orar para que a mesma manifestação do Espírito Santo que aconteceu na vida de Filemon aconteça também sobre a sua vida, para que você possa acreditar. E nós vivemos uma situação muito melhor do que a de Filemon, porque no período de Filemon, os irmãos estavam sendo queimados em praça pública, nos postes de Jerusalém, lançado em arenas com leões. Quem se declarava cristão estava sendo morto, e o Filemon estava lá para animar o coração dos irmãos e fazer com que a igreja continuasse. Seja alguém que anime outras pessoas, não importa o tamanho da luta. Talvez a pessoa que está do seu lado, tudo o que ela está precisando ouvir é que Deus é com ela. Era o que Filemon fazia. Versículo de número 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O Paulo agora vai dar uma recomendação ao Filemon. Ele cita aqui a liberdade que ele tinha de fazer isso pessoalmente com o Filemon, mas ele vai preferir fazer isso em nome do amor ao Evangelho, né? O se considerar velho aqui, na verdade, a palavrinha grega é presbútes, que dá uma ideia também de presbítero, ou de líder, ou de chefe dentro da igreja. Paulo aqui está se considerando uma autoridade sobre a vida de Filemon, por isso que ele está apelando ao amor. Ele nem está pedindo como líder da igreja, embora pudesse fazer. Ele está fazendo um pedido agora baseado na fé que o Filemon tinha de cuidar da vida das pessoas, nesse aspecto de apoio. Por que Paulo está fazendo isso? Porque perdoar não é fácil. Porque receber de volta quem te ofendeu não é fácil. Ter a mesma reação de José diante dos seus irmãos não é fácil. Você já se colocou no lugar de José em um problema de relacionamento com alguém? Ah, meu irmão,
Se eu fosse o José e não tivesse num dia espiritual, tivesse num dia da carne, eu ia pisar nos meus irmãos. Eu ia falar assim, seus agora vocês vão ver. E eu não esqueci, não. Vocês me venderam, eu passei, eu comi o pão que o diabo amassou, porque vocês me venderam lá para o Potifar. Não, não foi essa. Ainda bem que o José estava num dia espiritual. Receber quem te traiu, receber quem te roubou, estar disposto a perdoar uma ofensa, é o que demonstra para nós o nosso nível de cristianismo. Um dos exercícios mais difíceis de ser praticado. O perdão é a base, é uma das principais bases do Evangelho. Se você aprender a arte de perdoar, a sua vida vai melhorar. Vai. Nosso casamento só dá certo se tiver perdão. A criação dos seus filhos só dá certo se tiver perdão. Você vai conseguir trabalhar só se você perdoar o seu colega de trabalho. Até na igreja. Você só vai conseguir ficar na igreja se você aprender a incrível arte de perdoar. Não é fácil. Tanto não é fácil que Jesus julgou os limites do perdão lá para cima. Em Mateus capítulo 6, na oração dominical, Jesus disse que se nós não perdoarmos, não seremos também perdoados. Por isso que Paulo está trilhando esse caminho aí junto com Filemão. Versículo 10, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aonde Paulo ganhou Onésimo para Cristo? Na cadeia. Isso aqui poderia ser para nós uma outra pregação. Talvez, como disse para você agora há pouco, num dia carnal, sendo preso por causa do Evangelho, eu ia estar dentro da cadeira chateado. Que isso, Jesus? O Senhor deixou eu preso aqui? O que o Senhor permitiu que eu tivesse aqui? Eu, o todo-poderoso apóstolo Paulo, abri mais de 50 igrejas, formei mais de 50 líderes, e o Senhor deixou eu ser preso? Não, eu não. Ao invés disso, o que Paulo fez? Foi pregar o Evangelho. Foi falar do amor de Cristo. Você já parou para pensar que Deus pode te levar a situações dificílimas para que você pregue, para que você fale do amor dele para alguém e mais nada? Você já parou para pensar que Deus pode te colocar num quarto de hospital com outra pessoa ao seu lado só para você falar do amor de Cristo para essa pessoa? Paulo não perdeu tempo. Paulo cuidava, Paulo falou do amor de Cristo em algemas. Paulo ganhou uma alma dentro da cadeia, enquanto ele estava preso injustamente. Você pode considerar essa frase uma frase arcaica. Você pode achar que o que eu vou falar não cabe mais à igreja, mas é uma dura preocupação que nós precisamos ter. Que dia você ganhou uma alma para Jesus? Quantas pedras terá na sua coroa quando se fizer chamada? Para quantas pessoas você já falou, Jesus te ama? Quantos você evangelizou? Irmãos, nós precisamos entender que essa é uma função nossa. Isso precisa ser natural do cristão. Falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, ganhar almas para Cristo, e isso precisa ser um processo natural, isso não pode ser algo difícil de fazer, isso precisa pulsar dentro de nós, é assim que nós frutificamos, é assim que nós geramos coisas no Evangelho, coisas que ninguém pode pegar. Talvez você compra algo financeiramente para a igreja, e a igreja vai usar, você compra a cadeira, um dia essa cadeira vai quebrar, vai pôr ela ali fora e o lixo vai levar. Ou seja, o que você semeou vai valer a pena. Não estou dizendo que não valeu a pena. Mas tem uma coisa que ninguém vai destruir, vai quebrar e nem vai colocar no lixo. É uma alma que você ganhar para Jesus. Uma vida que você conduzir até Deus. E nós somos uma geração muito mesquinha. Nós estamos querendo só engordar nossa barriguinha espiritual.
pensamos só em nós, em nos alimentar, queremos que Deus fale conosco todos os dias, e somos incapazes de falar do amor do nosso Deus, de falar daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das densas trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, daquele que libertou irmãos aqui das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da bebida, fez dele uma nova criatura. Nós somos incapazes de falar desse amor para alguém que está ao nosso lado, que ainda não conhece Jesus. Nós somos uma geração muito hipócrita, queremos esse evangelho só para nós, achamos que não temos que compartilhar isso com ninguém. A igreja não é mais missionária, nós não somos mais evangelistas, os nossos evangelismos são falidos, e isso é pecado, porque nós fomos chamados para gerar, para multiplicar, para fazer filhos. Paulo vai considerar Onésimo um filho na fé, alguém que ele gerou entre algemas, em cadeias, um lugar que não era para gerar ninguém. Paulo ganhou almas naquele lugar. Deus não te colocou nessa empresa à toa, não. Você está lá para ganhar alma, para falar do amor dele, para antecipar a vinda de Cristo. Mateus 24, né? E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então verá o fim. Ei, vamos! Pregue o evangelho a todas as nações. Nós temos ferramentas de evangelismos que alcançam outras nações nos nossos dias. Nós somos incapazes. A igreja usa a rede social para fazer marketing para ela mesma. Oh, nossa igreja é boa demais, vem para cá, está todo mundo aqui agora, aqui que é bom. Olha, aqui na igreja tem isso assim, na outra igreja não tem não, mas na nossa tem, vem para cá. E o nome de Jesus já foi esquecido há muito tempo. Igreja hoje não evangeliza, igreja hoje é marqueteira. Eu desafio você essa semana a usar sua rede social para evangelizar. Estamos numa campanha nacional de Setembro Amarelo, contra o suicídio, pessoas que tentam tirar a própria vida por causa das adversidades que estão passando. Uma palavra sua pode mudar a história de uma pessoa, e é para isso que você está aqui. Irmãos, nós precisamos mudar demais os nossos conceitos. Nós achamos que nós estamos aqui, que Jesus nos chamou para a igreja, para satisfazer as nossas vontades. Jesus é o gênio da lâmpada do Aladim, a gente esfrega, faz 3 pedidos, ele tem que atender, e se ele não atender, nós ficamos de birrinha. Não, nem na igreja eu vou, o senhor não ouviu minha oração? Nós precisamos mudar nossos conceitos. Jesus te chamou, te escolheu, te colocou dentro da igreja para que você gere mais pessoas, para que você multiplique mais pessoas. Eu sei que nós fomos muito feridos, principalmente aqui na cidade, com o movimento de célula, né? E G12. São movimentos estratégicos de crescimento de igreja, que deram muito certo em outras cidades, em outros países, né? Eu estou aqui na Lagoa da Prata desde 2009, ainda tem um projeto de abrir os pequenos grupos, né? Com a igreja, acho que isso está muito perto de acontecer, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Mas eu sempre tive o conceito de que é muito difícil pequeno grupo aqui na cidade. Não deu certo igual dá certo em Belo Horizonte, por causa da cultura, né? Belo Horizonte deu tão certo, e Lagoa da Prata parece que dá tão errado. Nenhuma igreja conseguiu acertar a estratégia do pequeno grupo ainda aqui dentro da cidade. E embora nós somos muito machucados com isso aqui na cidade, com homens que usaram o G12, usaram o movimento celular para benefício próprio e não para o reino de Deus, por isso que machucou. Você não tem ideia como que isso foi abençoador em outros lugares. Quando a gente recebe irmãos que vêm de Belo Horizonte, por exemplo, até cito como exemplo a Lívia, mas o Tiago, chegaram recentemente, a pergunta de quem chega de BH na igreja é sempre a mesma: por que não célula? Por que não faz célula? Por que não tem pequeno grupo? Por que não pode chamar o vizinho para ir na casa? Dá tão certo num lugar, como que não dá certo no outro?
Acho que Deus ainda não abriu a janela dos céus para isso aí, tomara que abra, né? Mas nenhum movimento conseguiu colocar isso de forma tão presente no coração da igreja, sobre ganhar mais alguém. Às vezes exagerou na pressão, né? Multiplicar, tem que multiplicar, e vem cá, passavam, geralmente a igreja que trabalha com célula de forma exagerada, passa alguém na rua, opa, um visitante, anota aí, teve um visitante na célula, né? Que quer multiplicar, quer crescer, quer ver a célula desenvolver e tal. O exagero é ruim, mas talvez nenhum grupo conseguiu colocar com tanta intensidade no coração da igreja como que ela precisa multiplicar. Você precisa gerar alguém. Gere alguém. O Paulo gerou alguém em cadeias. Versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a mim e a ti. Aí o Paulo agora vai falar sobre a situação do Onésimo. Ele era inútil por quê? Porque ele roubou o Filemão e foi embora. Agora ele é útil a Paulo, porque Paulo está preso e precisa de ajuda onde ele está. Mas ele vai preferir tomar outra decisão. Tu envio de volta em pessoa, e quero dizer, no meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. O Paulo fala assim, eu queria que o Onésimo ficasse comigo, me servindo, no lugar onde você tinha que estar. Porque eu te ganhei para Cristo, e você deveria estar aqui me ajudando, só que você não pode estar aqui me ajudando, e o Onésimo poderia ficar aqui me ajudando, mas eu vou preferir mandar ele para você. Para quê? Para que situações do passado fossem consertadas. Porque Paulo não está pensando única e exclusivamente nos seus problemas, que é o que a igreja atual faz. Nós muitas vezes nos preocupamos só com nós mesmos, não nos preocupamos em ajudar ninguém, não temos empatia, não sabemos nos colocar no lugar de outra pessoa. O Paulo não nos ensina que cristianismo é ter empatia, é saber se colocar no lugar de outras pessoas. 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. Eu estou mandando ele para você, mas você não é obrigado a fazer isso. Eu peguei um pouco pesado com você agora há pouco, mas preciso deixar claro que isso precisa ser feito em amor, não em obrigação. Se for em obrigação, não vai dar certo. Se o Filemão recebe toda essa situação aqui, única e exclusivamente na obrigação, isso não ia dar certo. 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Paulo vai estar dizendo aqui o seguinte: há um propósito de Deus em todas as coisas. Ele ter furtado o Filemão não foi em vão, foi à toa. Deus tinha um propósito. Você já parou para pensar que tudo o que acontece na sua vida tem um propósito de Deus nisso? Deus está no controle. Deus está no controle da situação. Às vezes até no pecado. Isso não quer dizer que você tenha um subterfúgio para pecar não, tá? Não pode pecar. Mas às vezes até os nossos pecados Deus usa para tratar algo em nós. Lembra do Davi? É só você lembrar quem é o sucessor do Davi, que você vai ver como que Deus, diante do arrependimento, transforma situações. O sucessor de Davi não é Absalão, filho da Mical. O sucessor do Davi é Salomão, filho de Batseba, a mulher do adultério. Ele não é o fruto do adultério, o menino morreu, né? Mas ela continuou entre as esposas de Davi e teve Salomão posteriormente. E Salomão é o sucessor de Davi, porque teve arrependimento. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Nada acontece na sua vida em vão. Nada. Nada. Você não me conheceu há 14 anos atrás em vão. Não, Deus tem um propósito. Essa igreja não nasceu em vão. Deus tem um propósito com ela. Outras igrejas não existiram em vão. Deus teve propósitos com ela. Nós não podemos nem desconsiderar a igreja certa. Às vezes a gente vê muito em altares, né, pregadores fazendo isso, tipo,
A Universal do Reino de Deus é uma igreja ruim? A Mundial do Poder de Deus é uma igreja ruim? Não é não, ela tem um propósito. Talvez os irmãos ainda não amadureceram algumas questões teológicas, mas são eles que ganham mais almas hoje no Brasil do que nós, que estamos aqui querendo engordar nós mesmos. Quantas pessoas são alcançadas pelo R.R. Soares na televisão? Quantas pessoas são alcançadas pela Fogueira Santa de Israel? Deus tem um propósito. Na hora que a pessoa abrir os olhos dela, ela vai procurar uma igreja séria, mas ela foi alcançada através dessa porta, porque Deus tem um propósito, é a igreja. Nada acontece em vão, nada, meu irmão. Tudo Deus tem um propósito e Ele está no controle de todas as coisas, até na situação que você está vivendo. Pastor, eu estou vivendo uma situação terrível. Deus tem um propósito para a sua vida nisso aí. Só espera para você descobrir qual que é. Eu deixo para você a mesma fala que Jesus deixou para Pedro. O que faça agora, você não compreende. Você vai entender depois. Pastor, por que meu negócio deu errado? Você vai entender isso aí depois. Deus talvez queria só colocar você perto de alguém, e mais nada. Versículo 16. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto, me consideras companheiro, recebe-o como que se fosse a mim mesmo. O Paulo gastou o cartucho dele com Filemon, né? Paulo gastou o cartucho dele com o Onésimo, perdão, gastou o cartucho que ele tinha com Filemon para o Onésimo, né? Então, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. 18. E se em algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo fala assim, olha, o que ele te roubou, põe na minha conta. E se o que eu fiz por você no Evangelho, no Senhor, não for capaz de pagar, me fala o preço que eu pago. O Paulo não só gera, como ele avaliza, como ele assume. Isso é ganhar uma alma para Cristo, é assumir ela até ela estar com o seu passado resolvido. O Paulo não poupou esforços para ajudar esse irmão de todas as formas. Versículo 20, sim, meu irmão, que eu receba de ti no Senhor este bendito, reanima-me o coração em Cristo Jesus, certo como estou da tua obediência, e eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, o João Marcos, né, da primeira viagem missionária, Aristarco, Demas, que depois lá no Timóteo ele se desviou amando o presente século, Lucas, o médico amado, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa carta, irmãos, ela me ensina sobre caminhada cristã também, no que diz respeito à redenção, a uma nova oportunidade, a um novo recomeço. Você tem nessa noite a oportunidade de um novo recomeço na sua caminhada. Há esperança. Quando Cristo entra no nosso coração, há esperança. Eu sei que talvez você conhece o Senhor já. Eu sei que talvez você já teve experiências com o Senhor, mas quem sabe o pecado tem atrapalhado a sua caminhada com Ele. Quem sabe as dificuldades do tempo presente têm te afastado da presença dEle. Quem sabe, meu irmão, as coisas não estão do jeito que você esperava que estivessem. Quem sabe você está fora dos propósitos de Deus para a sua vida.
Mas assim como aconteceu com Onésimo, pode acontecer comigo e com você aqui nessa noite. Deus tem perdão para liberar sobre a sua vida. Deus tem redenção. Deus pode avalizar você como Paulo avalizou Onésimo. Deus pode restituir a sua vida. Deus pode consertar os seus problemas do passado. Deus pode trazer soluções que você não esperava que tivessem. Deus pode fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Onésimo nesse dia. Eu não sei ao coração de quem Deus está falando nessa noite, mas de uma coisa eu sei: há uma oportunidade de um novo recomeço, de um novo caminhar. Você pode se posicionar, você pode se colocar de pé diante do seu Deus e falar para Ele assim: eu estou aqui e preciso do seu perdão, porque Ele ainda está na posição de advogado, Ele ainda está na posição de poder nos defender, Ele ainda está na posição de nos perdoar os nossos pecados, de fazer de nós nova criatura e nos dar a oportunidade de começar tudo de novo. O que aconteceu com Onésimo foi uma oportunidade de uma nova caminhada. Quem sabe Deus não tem para você uma nova caminhada, uma nova jornada, um novo ministério, um novo agir, um novo sobrenatural de Deus sobre a sua vida nessa noite. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Não perca a oportunidade de iniciar um novo Deus. Esse compromisso é seu com o Senhor. Ele não é comigo, ele não é com a igreja local. Ele é com o Senhor. Assuma aí um compromisso em oração com Deus de se levantar, de caminhar com Ele novamente. Faça isso. Talvez você faz parte de uma igreja mesquinha, hipócrita, que não ajuda ninguém. Uma igreja que esqueceu o que você foi chamado para fazer, que é gerar outras pessoas. Arrepende disso aí. Peça a Deus para você ser a igreja verdadeira, um servo verdadeiro. Peça a Deus para te dar as estratégias de crescimento, de gerar vidas, gerar almas. Peça a Deus para que o seu testemunho cause impacto na vida de outras pessoas, porque Deus quer te usar. Às vezes nós queremos só olhar para nós mesmos, encher a nossa própria espiritualidade, sem somar na vida de ninguém. Nós precisamos alterar isso aí, meu irmão. Precisamos ser a igreja que agrada a Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e o nosso compromisso é com o Senhor, Deus. Nosso compromisso não é com o homem, nosso compromisso não é com a instituição, nosso compromisso é contigo, porque nós sabemos que só o Senhor tem um lavar regenerador sobre as nossas vidas nessa noite. Nós queremos beber da água que só o Senhor pode nos dar, como aquela mulher bebeu. Nós queremos, ó Pai, chegar na fonte que é o Senhor e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até